De Getúlio a Juscelino. O Brasil entre revoluções, crises e esperanças, 1930-1961. O Brasil de 1930 vivia um tempo de grandes tensões. O mundo ainda sentia os efeitos da Primeira Guerra Mundial, e a crise econômica de 1929 havia abalado os alicerces do capitalismo global. Aqui, um país agrário marcado pelas oligarquias rurais, pela política do café com leite, e por uma elite que dominava o poder desde a proclamação da República. Mas os ventos da mudança sopravam. É nesse cenário que surge Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho de São Borja, advogado formado em Porto Alegre, líder político no Sul. Em 1929, ele se candidata à presidência pela Aliança Liberal, apoiado por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e pela oposição ao domínio paulista. Derrotado por Júlio Prestes, não aceita o resultado e, em outubro de 1930, lidera a Revolução de 30, que depõe Washington Luiz e põe fim à República Velha. Nascia ali a Era Vargas. Nos primeiros anos, Vargas governa provisoriamente, centraliza o poder, enfrenta revoltas e logo, em 1932, eclode a Revolução Constitucionalista em São Paulo. As elites paulistas insatisfeitas exigem uma nova Constituição. A guerra dura 3 meses. Paulistas pegam em armas, mas o governo federal resiste. É o início do processo de constitucionalização que culminaria na Carta de 1934. Vargas é eleito presidente pela Assembleia Constituinte, mas os anos seguintes seriam marcados por crises sociais, greves, revoltas e pela crescente polarização ideológica. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, fundado em 1922, aproveita-se das tensões sociais para crescer. Organiza sindicatos, influencia estudantes e militares, espalha propaganda revolucionária e sonha com uma ditadura do proletariado nos moldes da União Soviética. Em 1935, surge a Aliança Nacional Libertadora, ANL, dominada pelo PCB. Pregam reformas radicais, a expropriação das terras, a tomada do poder pela força. Em março, realizam um grande comício no Rio de Janeiro e indicam Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, como presidente de honra da entidade. Mas o governo reage. Fecha a ANL em julho. E em novembro de 1935 ocorre a intentona comunista. Quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro se rebelam. Oficiais, soldados e civis morrem em combate. O levante é sufocado. Para o governo, era a prova de que o comunismo queria tomar o Brasil pela violência. 2 anos depois, em 1937, com o clima de tensão, Vargas dá um novo golpe. Fecha o Congresso, impõe a Constituição de 37 e instala o Estado Novo. Ditadura, censura, centralização do poder. Partidos políticos são extintos. O governo controla a imprensa, sindicatos e economia. Ao mesmo tempo, cria leis trabalhistas, como a CLT, e impulsiona a industrialização. Em 1942, com os ataques de submarinos alemães contra navios brasileiros, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. Envia 25 mil soldados para lutar na Itália ao lado dos aliados. A FEB combate em Monte Castelo, Montese, Castel Nuovo. Sofre 451 baixas, mas captura mais de 20 mil prisioneiros. Mas havia uma contradição. O Brasil lutava contra ditaduras na Europa, enquanto vivia uma ditadura em casa. Em 1945, pressões internas e externas derrubam Vargas. Ele deixa o poder em outubro. O presidente do STF, José Linhares, assume interinamente, organiza eleições e, em 1946, Eurico Gaspar Dutra toma posse. Logo, rompe relações com a União Soviética e coloca novamente o PCB na ilegalidade. É a Guerra Fria chegando ao Brasil. Em 1951, Getúlio volta. Eleito democraticamente, tenta governar em meio a greves, crises econômicas e oposição ferrenha da imprensa e da UDN. Em agosto de 1954, após o atentado da Rua Toneleiro, em que o jornalista Carlos Lacerda quase morre, a pressão pelo impeachment explode. Cercado, Getúlio escreve sua carta-testamento e, em 24 de agosto, suicida-se no Palácio do Catete. O país mergulha em comoção. Nos anos seguintes, o Brasil vive instabilidade. Presidentes interinos se sucedem. Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Até que em 1956 assume Juscelino Kubitschek, com o lema 50 anos em 5. JK traz otimismo e desenvolvimento. Expande rodovias, energia, indústria automobilística e constrói Brasília, a nova capital planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, inaugurada em 1960. Nos planos econômico e internacional, JK aproxima o Brasil do EUA. Cria a Operação Pan-Americana e mantém crescimento acelerado, apesar de dívidas e inflação.
Consegue conciliar militares, empresários e trabalhadores, enfrentando rebeliões militares sem repressão sangrenta, sempre oferecendo anistia. Ao final de seu governo, o Brasil era outro, mais urbano, industrializado, integrado, mas também mais politizado, com movimentos sociais, sindicatos e partidos ideológicos se fortalecendo. O país caminhava para novas crises e para 1964.